Jornal da Rede Alesp. Vamos tratar agora de um assunto muito delicado, a automutilação. Uma dor psíquica que pode levar a atitudes extremas, como machucar o próprio corpo na busca por alívio de algum tipo de sofrimento. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicóloga Bruna Richer, que fala pra gente sobre a Semana de Prevenção e Combate à Automutilação. Boa tarde, bem-vinda, Bruna, ao Jornal da Rede Alesp e o que os estudos apontam como prováveis causas para esse tipo de comportamento e já emendando o que é a automutilação. Olá, boa tarde, Júlio, boa tarde, Fábio. A automutilação, na verdade, é caracterizada como um mal que você imprime no seu próprio corpo. E aí, possivelmente, as causas mais frequentes estão associadas a uma baixa de autoestima, a bullying, a negligência. Quando você tem um sentimento muito inferiorizado, pode ser que a dor seja tão grande e ela esteja tão dispersa na sua saúde mental que você tenha que canalizar para algo físico, para que você consiga dar conta de algo mais pontual. Agora, a automutilação, ela é considerada uma doença? A gente pode chamar assim? Então, na verdade, ela é proveniente de um desequilíbrio emocional. Então, ela resultado, ela é um produto de outros transtornos. Esses transtornos, eles podem ser, por exemplo, uma depressão, bipolaridade, esquizofrenia, transtornos de personalidade. Então, não, assim, ela não é classificada em si como uma doença. Agora, algumas outras questões. O bullying pode levar uma criança ou um adolescente a se mutilar? Como é que funcionaria nesse caso? Infelizmente, sim. Como a criança e adolescente são mais vulneráveis, eles ficam muito, muito suscetíveis a esse tipo de inferiorização que o bullying provoca. E aí, quando essa dor é do nível do insuportável, essa ferida autoprovocada, né, que aí pode ser por meio de cortes ou de queimaduras, ela se torna um escape, uma saída mais localizada para ele enviesar a dor que ele está sentindo. Doutora Bruna, eu quero até aproveitar essa pergunta da Julie para falar com a senhora o seguinte, em relação ao bullying, né? De vez em quando a gente escuta falando na mídia que crianças acabaram sofriam bullying com muita frequência, acabaram até cometendo suicídio, chegando a um ato extremo por causa disso. O bullying, ele vem crescendo ou simplesmente ele vem sendo mais noticiado, doutora Bruna? Então, o bullying sempre existiu, assim. Tem um dito popular que, inclusive, fala, bom, eu sofria bullying na minha idade e não aconteceu nada. Esse não aconteceu nada é até muito relativo, né? Porque não aconteceu nada a que custo. Então, hoje em dia, existe um interesse muito maior acerca da saúde mental e dos impactos que uma atitude como essa, como o bullying, pode causar para o resto da vida. Obviamente, hoje em dia, a gente tem, através dos meios de comunicação, maior possibilidade da gente estar sendo notificado a respeito, mas é algo que sempre existiu. Agora, doutora, como que os pais podem conversar com as crianças e com os adolescentes com relação se sofrem bullying ou o que sentem? Às vezes, crianças menores ainda não têm o entendimento das suas emoções e o adolescente está naquele momento em que não quer contar as coisas para os pais. Como, então, conversar de um modo em que as crianças e adolescentes entendam que é preciso também expor o que estão sentindo, confiar nos pais? Então, se eu tivesse que responder resumidamente esse como, eu falaria com muito carinho, né? Assim, com muito cuidado e respeito pelo que eles têm a falar. Então, perguntas como é que você está se sentindo, com quem você tem conversado, eu posso ajudar de alguma forma, tem alguma coisa que eu possa fazer por você, tem alguma coisa diferente acontecendo? Perguntas que fortaleçam o laço afetivo entre os pais e os filhos. E aí é importante, não só as perguntas, e talvez principalmente,
a abertura às respostas. Então, se já estiver acontecendo algum caso de automutilação, é importante que você não se mostre tão chocado, se possível, né? Assim, que você tenha uma resposta amorosa a essas questões do seu filho. E aí eu sei que pode ser difícil, assim, para os pais escutar alguma coisa, de repente gera até uma certa culpa, ou enfim, assim, um sentimento de tristeza, mas quando possível, é necessário que se abra a essa experiência que seus filhos estão passando, para que você consiga, assim, então, auxiliar ele. Doutora Bruna, no caso das escolas, o quanto as escolas podem ajudar a combater esse problema? Porque muitas vezes, no momento que a gente vive um momento de pandemia, de incerteza, de quando voltam às aulas, mas de uma forma geral, os estudantes, as crianças, elas passam boa parte ali do dia delas nas escolas. É possível que as escolas possam fazer um acompanhamento mais de perto disso, que os professores possam acompanhar mais de perto o que está acontecendo e, às vezes, até se antecipar a problemas mais graves? Júlio, com certeza, sim. A escola tem um papel fundamental na vida da criança e do adolescente. Assim, como você disse, boa parte da vida da criança é em ambiente escolar. Então, seria necessário que a escola entendesse esse sujeito não só como um número, né, mas como uma pessoa, e que escutasse ele, escutasse o que esse adolescente, o que essa criança tem a dizer. E dentro do ambiente escolar, é possível, caso programado, que se façam jogos, atividades, mesas redondas, discussões a respeito do tema. E aí você se apropria mais do que são as dúvidas e essas questões relacionadas à automutilação. Doutora Bruna, aqui na Assembleia Legislativa, nós temos aqui a Lei 1089 de 2017, do deputado Gil Lancaster, que institui a Semana de Prevenção e Combate à Automutilação, e também outro projeto sobre o tema, o 11.157 de 2019, do deputado Douglas Garcia, Tenente Nascimento, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação. Gostaria que a senhora falasse sobre essa questão do Poder Legislativo e todos os outros poderes estarem inclusos nessa discussão e nessa leva de informação para a sociedade, nesse caso, sobre essa questão que a gente está discutindo agora. Júlia, o que acontece? Esse é uma questão de saúde pública, então envolve todas as esferas. A importância de ter uma semana assim é exatamente dar maior visibilidade, para aumentar a conscientização sobre essa questão. Então, é importante que diferentes áreas estejam envolvidas, tanto a sociedade, como a escola, como foi mencionada, como os familiares, os pais, todo mundo esteja formando uma rede para que possa amparar as pessoas que passam por esse problema. Então, quer dizer que quanto mais informação, quanto mais se compartilhar essa informação entre todas as pessoas que cercam ali as crianças e os adolescentes, mais chance a gente tem de êxito no combate ao problema e conseguir ajudar a essa criança, esse adolescente que esteja enfrentando esse problema. É isso, né, doutora Bruna? É isso mesmo. É claro que a gente tem que tomar o cuidado de como essa informação ela é passada e é importante que o foco esteja muito mais na prevenção do que em qualquer outro lugar. Assim, a prevenção ela é muito mais efetiva do que um tratamento, por exemplo. A forma, por exemplo, como a mídia ou a internet abordam o problema pode ser um diferencial entre atiçar uma curiosidade ou sanar algumas dúvidas. Então, mais uma vez repetindo, né? O modo como é abordado também é muito importante, mas é claro que é importante estar falando mais livremente sobre isso, não mantendo em sigilo, né? Esse segredo que desperta alguma curiosidade. Falar abertamente realmente ajuda a diminuir o número de casos. Agora, a senhora falou sobre internet e é uma questão muito pontual para criança e juventude, adolescentes, e até nesse período de pandemia talvez tenha ficado, as crianças e adolescentes tenham ficado mais tempo na internet, naqueles jogos, às vezes são jogos compartilhados com outros jogadores que muitos dos pais às vezes não sabem da onde vêm esses outros jogadores. Qual o tipo de influência
nesse caso, da internet, desses jogos, alguns deles que sugerem aí personagens que se mutilam por algum motivo e que muitas vezes as crianças e adolescentes não entendem essa questão. Então, a influência é grande, não é? Assim, a criança e o adolescente, eles estão em busca de referências. Então, tudo que ele tem contato impacta de alguma forma na vida desses sujeitos. É importante que os pais, nesse sentido, tenham um acompanhamento muito próximo, assim, um olhar muito delicado para as diferentes telas que surgem na vida da criança. Quando eu falo diferentes telas, eu quero falar tanto a TV, entender que tipo de filme, que tipo de gênero está sendo mais assistido, como os celulares e o uso de WhatsApp, como o computador e o uso de redes sociais. É importante que exista, pelo adulto, que tem um maior discernimento, um certo tipo de limite, de bloqueio, para que seja excluído aquilo que é muito danoso ou prejudicial. Limites bem definidos devem ser empreendidos. E aí, quando eu falo também sobre isso, eu quero falar que não é de forma velada, porque tem alguns pais que verificam as redes sociais, ou enfim, os aplicativos do filho, de forma escondida. Não é essa a questão, assim, muito pelo contrário, na verdade, uma conversa com o filho explicando a importância dessa proteção que um adulto consegue fazer em relação à criança, ao que ele poderia ou não estar entrando em contato, é muito benéfico, até para fortalecer o vínculo e o contato entre os pais e os filhos. Doutora Bruna, eu sou da geração pré-internet. Então eu lembro perfeitamente que a minha mãe abria a minha mochila ali para ver o que tinha dentro da minha mochila, da mochilinha que eu ia para a escola, que voltava da escola. Então, pelo que a senhora está falando, os pais têm sim o dever de fiscalizar ali o celular das crianças, dos adolescentes, o notebook, o tablet. Tem que olhar o que as crianças estão vendo, com quem estão falando, o que estão fazendo. É isso, né, doutora Bruna? Isso. Eu adorei o exemplo que você trouxe, mas eu ainda vou falar uma coisa além, né? A mochilinha, ela é comparável com o que está acontecendo hoje em dia, mas talvez ela tivesse associada com um diário, por exemplo, que também existia numa época passada, né? Porque na internet você acaba compartilhando coisas muito pessoais. Quando você usa o termo fiscalizar, talvez pareça muito inquisitivo, mas minimamente acompanhar, observar tudo que está acontecendo na vida do filho. Nessa idade, né, em criança, na adolescência, talvez a criança ainda não tenha essa capacidade de separar o que é mais prejudicial do que é benéfico. Assim, ela é muito iludida mais facilmente. Então, esse acompanhamento de perto para verificar o que pode ser muito perigoso para a criança, mas que está passando despercebido por ela, é fundamental. Doutora Bruna Richter, psicóloga, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo para a gente informações tão relevantes. Imagina. Se eu puder acrescentar só uma coisinha, Esteja à eu queria vontade. reforçar que esse assunto, ele é considerado, a automutilação é considerado quase um tabu. E aí, você tem muito medo de falar sobre isso, né? Assim, tem todo um clima pesado falando sobre isso. Mas é importante exatamente que se converse mais, que se dialogue mais sobre esse assunto para tentar minimizar os danos e possíveis perdas que podem ser até bem significativas, além de conceber essa rede de apoio social, educacional, parental, para que a criança e o adolescente estejam mais bem acolhidos e assegurados. Obrigado, doutora Bruna. Uma boa tarde, um bom trabalho para a senhora. Imagina, Júlio, obrigada a vocês. Obrigada, doutora.